Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar criando então a nossa primeira classe. Eu vou estar criando. Eu ia criar ela como eu fiz nos exemplos do Windows, né, em .h, como se fosse uma biblioteca parte para acoplar, mas eu vou fazer estilo classe, tá? Em C++, digamos, tá? Em .cpp, para ver se ele vai aceitar aqui, ok? Enfim, a gente vai estar botando em prática então, criando graficamente essa nossa navezinha aqui player, ok? Ela vai ter esse formato aqui, ó, parecendo uma pizza aqui louca aqui, um triângulo, tá? É isso aí, vamos lá. Vou ir até aqui, vou sair daqui, deixa eu ver onde que tá. Tá aqui. Vou abrir aqui meu terminal. E vamos que vamos. Eu vou... Eu gosto... Eu gosto desse fundo aqui. Eu acho que me inspira. Talvez, sei lá. Mas é bem bonito o papel de parede deles. O papel S. Enfim. Bom, então, dando um ls aqui, a gente tem o nosso executável que vai transformar, vai compilar. Então, o código que está aqui dentro do nosso main.cpp. E vai nos mostrar uma janela, certo? Vamos executar aqui para ter certeza disso. Opa, faltou barra aqui. Executando. Ó, e aí ele nos mostra apenas uma janela aqui, ok? Vamos então desenhar aquele nosso triângulo, exatamente aqui no meio, por enquanto, da nossa tela. Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos entrar aqui dentro aqui de classes. E vamos criar, eu vou criar aqui com comando touch, uma classe chamada player.cpp, beleza? Player.cpp, essa aqui vai ser a nossa primeira classe. Ela vai estar criada aqui. Com o Nano é um editor de texto, então vamos editar então essa nossa primeira classe, tá? Beleza. Bom, para a gente dizer que um arquivo ele é uma classe de um determinado objeto, digamos, a gente tem algumas funções já pré-definidas, tá? A gente tem umas denominações chamadas class, para dizer que é uma classe. A gente tem tipos de variáveis que vão ser do tipo privada ou pública, beleza? Claro, isso tudo voltado para o inglês. Nesse caso seria private e public, né? Então, para criar uma classe, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai digitar class. Notem que ele ficou verdinho ali. Vou dar um espaço e eu vou colocar o nome da minha classe aqui, tá? Player. O nome da classe eu costumo botar sempre em maiúsculo para simbolizar o nosso objeto, beleza? Abre chaves, fecha chaves. Nessa última chave aqui, ó, aqui na classe do C++ aqui, a gente tem que botar um ponto e vírgula aqui, para entender que essa chave aqui fechou com essa chave aqui da nossa abertura, tá? É uma sintaxe deles aqui, beleza? Aqui embaixo, então, a gente vai começar a colocar aqueles nossos x1, x2, x3, y1, y2 e y3, beleza? Simbolizando as coordenadas geométricas nossa que a gente fez lá na imagem do vídeo passado. Ok? Então vamos colocar aqui então. Para declarar que uma variável vai ser do tipo privada, a gente tem que fazer assim, ó. Private, dois pontos. Beleza? Tudo que tiver aqui embaixo vai ser privado.
dei um espaço aqui com barra para ficar um pouquinho organizado. É sempre bom. E agora as variáveis que a gente vai querer vai ser do tipo float. Por que do tipo float? Porque entre 0 e 1, numa animação no ambiente, seja 2D ou 3D, ele vai de 0 a 1. E o caminho no qual ele segue de 0 até 1, ele vai de 0.1, 0.2, 0.3 até chegar no 1, tá? Por exemplo. Então, essas variáveis da coordenada nos obriga a ser float, do tipo flutuante, né? Do tipo número quebrado. Beleza? Então, float. Vamos botar aqui x1, x2, x3, ponto e vírgula. Eu poderia continuar aqui a colocar os y's, tá? Mas para deixar mais visível para mim e para vocês, então eu vou estar colocando aqui embaixo os y's. Float y1, vírgula, y2, vírgula, y3, vírgula. Beleza? Tranquilo? Bom, quando as nossas variáveis do tipo privada definida, essas variáveis do tipo privada só vai funcionar aqui dentro dessa classe player, ok? Apenas dentro desse objeto player. Se eu tiver uma outra classe, sei lá, inimigo, e quiser chamar meu player, e lá dentro da classe inimigos, por exemplo, eu quiser chamar essas coordenadas instanciando meu objeto player, eu não vou conseguir. É isso que é do tipo privada. Para isso, a gente teria funções do tipo pública para a gente pegar o valor dessas variáveis, beleza? E para a gente configurar os valores dessas variáveis. Tá? A forma mais comum de se dizer dessas funções é get, set e setters, ok? Ou setters e getters, ou set get, sei lá, tem tantas denominações que a gente nem sabe mais o que é o que, tá ligado? Porém, o que vocês têm que gravar é somente isso. Se eu declaro alguma coisa privada na minha classe objeto, ela fica dentro dessa classe objeto. Ela não é disponibilizada para outras classes. Beleza? Para mim poder tornar alguma coisa pública aqui dentro, a gente tem uma segunda tipagem de classe, chamada public. Então a gente vai colocar aqui public, ou public, dois pontos. Tudo que vier agora aqui embaixo vai ser público, automaticamente. Tanto dentro de uma função ou não, ok? A gente não vai conseguir fazer nada fora dessa nossa classe, tá? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer aqui dentro dessa nossa classe. Como o intuito aqui é fazer um joguinho, e o joguinho a gente tem que pensar de uma forma mais simples e organizada possível, senão a gente fica extremamente maluco. Então eu vou fazer de bem simples, tá? Eu vou fazer da forma tradicional, como todo mundo conhece, tipo, mas eu teria como fazer construtor, por exemplo, teria como, sei lá, fazer outros tipos de variáveis de classe, beleza? Mas não é esse o intuito aqui, tá? O intuito aqui é só fazer um joguinho para vocês verem como a gente consegue construir um gráfico no mundo 2D ou 3D. Enfim, um gráfico na nossa Matrix. E o intuito aqui é o seguinte, ó.
toda vez em que vocês entrarem no Blender, por exemplo, apertarem Shift A e adicionar um objeto mesh, seja um cubo, um cilindro, um losango, um retângulo, sei lá. Eu quero que vocês lembrem disso, que quando a gente pega um vértice e arrasta para um ponto, lembrem da geometria analítica, que é exatamente o que a gente está fazendo, tá? Quando a gente está modificando e animando esse nosso objeto, a gente vai entrar nos termos de álgebra, ok? Então é importante vocês entenderem um pouquinho como funciona a álgebra também. Álgebra linear ou espacial, alguma coisa assim. Eu acho que é espacial, que vai lidar com a matriz, sabe? E vai lidar com o nosso transformer. Beleza? A gente tem o transform, que lida com posição, rotação e escala. Pois é, a gente estuda isso na álgebra, ok? As transformações também. E na geometria analítica também. Tem um pouco disso também, ok? Enfim, voltando aqui para o raciocínio, então, tudo que tiver aqui dentro vai ser público, abaixo do public, ok? Para começar, então, a gente precisa declarar uma função aqui que vai ser quando o meu player for criado, quais são os parâmetros iniciais que eu quero que ele obtenha. Logo, vai ser as coordenadas geométricas dele, ok? Então, aqui eu vou estar criando então, uma função chamada void start. Beleza? Abre chaves e fecha chaves. Eu vou dar um barra barra, barra barra, né? Barra de espaço, para fazer com que ele fique um pouco mais organizado aqui, sei lá. Vamos ver. Eu estou aqui na linha do... Eu estou na linha das chaves, então eu vou apertar o barra de espaço, barra de espaço. Eu sugiro vocês também a fazer esse tipo de formatação, tá? Porque senão a gente fica perdido conforme o código vai aumentando, tá? Então, aqui dentro a gente vai colocar esses x1, x2, x3, y1, y2, y3, ok? E o valor deles vai ser exatamente o valor que a gente fez na figura passada, ok? No GIMP, que a gente desenhou a nossa nave player, ok? Vai ser exatamente aqueles valores. Então, aqui no x1 vai ser igual a 0, ponto e vírgula. Aqui no y2 vai ser igual a 6. Aqui vai ser igual a 6, ponto e vírgula. No x2 eu vou fazer aqui primeiro aqui assim, ó, y2, x3 e y3, assim fica mais rapidinho até. Enfim, aqui no x2 a gente vai ter o menos 6, ponto e vírgula, beleza? No y2 a gente vai ter também o menos 6, ponto e vírgula. No x3 a gente vai ter o 6, que vai ser o da direita, ponto e vírgula. E o y3 vai ser o menos 6 lá de baixo, tá? O que fecha a parte inferior, digamos, da nossa nave, né? Ponto e vírgula. Aqui a gente já obteve então os nossos as nossas coordenadas, ok? Agora, aqui embaixo agora, lembrando que tudo que está aqui embaixo do public, ele está público, beleza? Enfim, agora aqui embaixo agora a gente vai
começar a criar o nosso player, de fato. Então eu vou estar criando uma função chamada void criar player. Abre parênteses e fecha parênteses. Aqui embaixo eu vou abrir chaves e também vou fechar chaves, para dizer que o trecho de código dessa função começa nessas chaves aqui e termina nessas chaves aqui, ok? Bom, como é que a gente vai fazer esse nosso player? A gente vai começar a fazer o nosso player com a seguinte questão aqui, tá? Eu ia poupar vocês dessa informação, mas eu vou ser obrigado a falar desde o começo, tá? Existem duas funções aqui na biblioteca Glut que são responsáveis por criar objetos de forma individual. Por exemplo, existem funções que a gente consegue criar as nossas formas geométricas. Beleza? Só que a gente poderia somente criar as formas geométricas. Mas o que isso tem de errado? O que tem de errado é que quando a gente cria a nossa forma geométrica no mundo da Matrix, ali que vocês viram ali, dentro do nosso campo de visão da janelinha no OpenGL, ele entende como sendo um gráfico apenas para todo o resto. Então, se a gente fosse fazer o nosso triângulo com a função para a gente criar o triângulo, e a gente fosse fazer em outro arquivo, tá, um inimigo com o mesmo propósito, o que acabaria acontecendo? Acabaria acontecendo o seguinte, que ambos as figuras geométricas, mesmo sendo desenhadas de forma diferente, pelo programa iria ser tratada como uma imagem igual. E não é isso que a gente quer fazer objetos individuais na nossa tela para interagir com a gente e com eles mesmos, ok? Para isso, existe então essas duas variáveis chamadas glPushMatrix e glPopMatrix. O glPushMatrix, quando a gente declara ela, a gente tem que declarar ela por primeiro de tudo antes de criar um objeto. E a gente tem que fechar a criação do nosso objeto com a função chamada glPopMatrix. glPopMatrix, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Ok? Somente assim a gente consegue ter objetos individuais na nossa tela. E é isso que a gente vai estar fazendo agora aqui, tá? Então, primeiramente a gente vai estar digitando aqui gl push matrix. A gente agora está abrindo aqui uma informação dizendo que, olha, eu vou criar um novo objeto aqui, ok? Tudo que eu desenhar aqui dentro, abaixo desse push matrix, vai ser único, beleza? Mas só vai ser único de fato se eu começar e terminar esse meu push matrix. O término desse push matrix, ele é o gl pop matrix, ponto e vírgula no final, beleza? Bom, deixa eu ver aqui, mais um aqui. Bom, agora o que está acontecendo aqui? Aqui dentro então do push matrix, entre o push matrix e o pop matrix, eu estou dizendo para o código, olha, o objeto que eu vou criar aqui dentro vai ser individual. Vai ser um objeto único. E ele vai ser separado de todas as outras figuras geométricas que eu for criar na minha tela.
Tranquilo? Bom, o nosso objeto, ele tem que ter uma cor, beleza? Para declarar a cor aqui no nosso código, a gente vai digitar o seguinte: gl color, beleza? Aqui tanto faz 2F ou 3F, mas eu vou botar 3F aqui para vocês verem que tanto faz, nessa partezinha aqui. Esse F aqui é de float, o 3 aqui é de 3D e o GL color é para dizer que a gente vai mexer com cor nesse objeto, beleza? Então, aqui eu vou estar colocando 1 para simbolizar a nossa nave, ou eu acho que, sei lá, a gente pode estar fazendo assim mesmo, ó. Tá? 0, 0. Ponto e vírgula no final. Então aqui a gente está dizendo que o nosso objeto ele vai ficar com a cor vermelha, ok? Por que vermelho? Porque aqui o formato e o padrão dessa definição de cor aqui é em RGB, ok? Então vai de 1 a 255 aqui dentro, ok? Ou seja, se eu declarar 0 aqui e 1 aqui no último, RGB significa red, green e blue, em inglês é vermelho, verde e azul. Aqui logo ficaria um azul se eu fizesse assim, ó, declarasse 1 aqui e 0 aqui, beleza? Mas como eu quero um objeto vermelho, então eu vou deixar 1 na primeira opção aqui, tá? Bom, agora aqui embaixo então, o que vai acontecer aqui para nós aqui? A gente vai definindo uma função também que já vem pronta do OpenGL, da biblioteca Glut, né? Essa função ela vai determinar o começo e que tipo de forma a gente quer criar o nosso objeto. Nessa circunstância a gente viu que a gente quer criar um triângulo, ok? Então, vamos digitar aqui gl begin, olha, comece, agora todo em maiúsculo, com a forma de triângulos. Triangles, ok? Ponto e vírgula no final. Beleza. Agora eu já sei que eu vou começar com as coordenadas voltadas para criar um triângulo. Isso me obriga a ser três vértices. Isso me obriga a ter 3 vértices a minha forma geométrica, ok? Beleza. Mas quando eu vou terminar esse triângulo? Olha, quando tu disser todos os vértices que vão compor esse triângulo, depois disso então a gente vai colocar um fim nessa tua forma geométrica. Né? A gente vai dizer que teu objeto acabou de ser criado. Para isso, a gente vai usar o gl end, abre parênteses e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Beleza? Isso aí. E agora, então, falta a criação dos nossos vértices, exatamente como a gente fez naquela figura geométrica no GIMP, no vídeo passado. Bom, para declarar um vértice aqui utilizando a biblioteca Glut, né, no OpenGL, a gente tem a seguinte função já pronta. A gente não precisa fazer todo aquele desenho, o cálculo de quanto a quanto tem uma diferença de um ponto a outro. A gente não precisa fazer esse cálculo da diferença de um ponto a outro. Isso já é feito automaticamente através dessa função que eu vou passar para vocês, ok? E isso facilita muito a nossa vida. E através disso,
do que eu vou passar agora, se tipo, só evoluiu. A partir daí a gente veio a entender as coisas como funcionam, as engines foram sendo criadas, os modeladores, os programas de modelagem 3D foram sendo criados. Tudo a partir dessa matemática. Então, tudo o que vai estar aqui agora, tudo que a gente conhece hoje, Unreal, Unity, Blender, 3ds Max, tudo voltado para o jogo teve início com essa matemática aqui, beleza? Então a gente está literalmente vendo uma história que um dia foi muito importante pra gente. Hoje em dia a gente não utiliza mais isso aqui porque, né, tem as engines que facilitam toda a nossa vida. A gente não precisa calcular nada, basicamente. Só entender de lógica de programação e era isso. E ter uma equipe para trabalhar. Mas nessa época desses códigos e dessas matemáticas loucas, os caras tinham que ser muito inteligentes, mano. Entendeu? Tipo, os caras não tinham nem TV. Basicamente, só sabiam estudar e fazer filho. Tá ligado? Então devia ser uma coisa muito louca. Enfim. E por esses caras pensar fora da caixa, eles foram criando funções e facilitando a nossa vida. Então, tudo que a gente tem hoje, literalmente a gente deve para aqueles que viveram no passado. Beleza? Então, voltando aqui para o código, a gente vai declarar um vértice com a seguinte função: gl vertex 2f, vamos abrir parênteses, fechar parênteses e ponto e vírgula no final. Aqui eu estou dizendo, olha, eu vou criar uma função que vai receber coordenadas geométricas que vão formar um vértice. Esse vértice, eu vou ter apenas duas coordenadas geométricas para esse vértice. Se eu tenho duas coordenadas geométricas, logo eu tenho então coordenadas para um 2D aqui, ok? Se eu fosse botar 3 aqui, a gente também tem a opção de botar vertex 3. Se eu fosse colocar 3, eu teria obrigatoriamente que colocar um valor zerado no meu z. Beleza? Para ele não identificar como o terceiro ponto da dimensão 3D, né? Nossa. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai colocar então a coordenada x1, vírgula, y1. Simples assim. Ok? E agora aqui, a gente vai ter 3 vértices. Então a gente sabe que a gente precisa de 3 funções vertex 2. Certo? Logo de cara. Então copiamos e colamos aqui e basta apenas agora a gente mudar o x1 para x2, y1 para y2. Aqui a gente vai botar 3 e aqui a gente vai colocar 3. Beleza? Bom, feito isso, então a nossa classe basicamente ela está pronta. Só falta um componente aqui que eu vou mostrar para vocês, uma função que também é da Glut, que vai nos permitir mover esse objeto para onde a gente quiser, ok? Bom, eu vou dar um Ctrl X aqui, um S para salvar e um Enter para confirmar que é esse nome que eu quero salvar mesmo. Beleza? Ok. Isso aí. Agora vamos voltar lá no nosso na nossa pasta raiz, né, jogo underline OpenGL. E aqui no main, vamos editar o main, vamos chamar essa nossa classe do player, ok? Main.cpp. Aqui dentro do main, então, aqui embaixo,
aqui embaixo aqui do GL Flute, a gente vai estar chamando o que seria a nossa biblioteca, certo? Só que nesse caso, a nossa biblioteca ela virou uma classe. Então seria include, vai ser basicamente quase idêntico, só que a gente vai colocar aspas duplas e aspas duplas. E vamos chamar aqui então o nosso arquivo player.cpp. Porém, esse nosso player ele está dentro de uma pasta chamada classes. Beleza? Isso aí. Eu acho que é classes, né? No plural. É classes. Isso aí. Certinho? Agora reconhecendo então já a nossa classe, o nosso arquivo, né? Na verdade ela está reconhecendo o nosso arquivo player. Para a gente instanciar essa nossa classe, a gente vai fazer isso de forma global aqui, tá? Aqui fora. Porque a gente pode precisar usar essa classe no contexto aqui no main e fora do main, tá? Lembrando que se a gente fizer algo dentro de uma função, a gente vai ficar dentro daquela função e tudo que a gente fizer ali vai ser de forma local, tá? Aqui eu estou fazendo de forma global porque a gente pode precisar se estender o nosso player mais e mais. Então, para evitar erros, eu vou fazer aqui em cima, ok? O nome da nossa classe lá, então, tá player maiúsculo. E agora aqui a gente tem que botar uma variável que vai receber os valores, as funções. E vai receber todos os métodos e atributos da nossa classe player. Ok? Métodos, para quem não está ligado ainda, significa funções. E atributos é o mesmo que variáveis. Ok? Então eu vou declarar aqui então o nome para essa minha classe. Filha que está sendo instanciada, nesse caso está recebendo direito. Essa variável aqui, player, ponto e vírgula, ela está recebendo direito de tudo que eu tenho lá na minha classe player, ok? De tudo que está na minha classe player e de tudo que está no modo público, não no privado, ok? O privado a gente não tem acesso quando a gente instancia esse nosso objeto. A gente só tem acesso a tudo que está no público, beleza? Então, sabendo disso, o que a gente precisa fazer aqui agora, tá? Vamos lá na nossa... A gente tem a função desenha. Vamos aqui embaixo aqui do desenha. E antes da troca de swap, vamos criar o nosso player. Beleza? Vamos criar o nosso player. Player, ponto. Para chamar qualquer atributo de modo público ou função, a gente usa o ponto aqui, tá? Se eu não me engano, a seta, esse tipo de sinal aqui, ó, também funciona, tá? Mas eu vou usar o ponto para chamar essa função que está lá que a gente criou. Nesse caso, é o criar player. Abre parênteses e fecha parênteses. Beleza? Isso aí. Só que antes de tudo mesmo, antes de criar o player, a gente tem o nosso inicializar aqui, que ele vai inicializar os nossos objetos,
certinho. Então, abaixo do nosso código aqui que limpa o buffer da tela da dimensão 3, da dimensão matrix aqui nossa, tá? Digamos, matrix em 2D, digamos. Enfim, a gente precisa inicializar esse objeto. Por quê? Porque eu não quero que, sei lá, ele comece com a vida zerada ou com tudo ganho, por exemplo, entendeu? Eu quero que ele inicie com aquelas coordenadas, com as posições na qual ele tem que ficar com as posições, ok? Beleza. Para fazer isso é a mesma coisa. Player, ponto, start, abre parênteses e fecha parênteses. Lembrando que essas funções, tanto aqui no inicializar, quanto aqui no nosso desenho, que ele fica desenhando o tempo inteiro o objeto na tela, essas funções estão no modo público lá da nossa classe, tá? Aqui, ó. Vou salvar aqui, vou entrar novamente na nossa classe player e ó, aquelas funções elas se encontram aqui dentro, ó, tá? De modo público, beleza? Isso aí, Ctrl X, e agora eu vou executar e vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai aparecer a nossa classe, beleza? O nosso objeto na tela. Então, ponto barra gl open gl.sh. Espero que dê tudo certo. E apareceu o nosso triângulozinho aqui, ó. Bem pequenininho. Eita. Vocês estão vendo? Esse controle aqui da janela, a gente pode estar arrumando mais pra frente, tá? Mas isso aqui é irrelevante pro meu propósito, que é mostrar pra vocês o início da forma geométrica, né? De como ela é criada de fato, assim, nos dias atuais. Por trás dos panos, né? Hoje a gente apenas arrasta ou adiciona um objeto pronto e modifica, faz modificações nesse objeto no mundo 3D ou 2D, de forma que a gente nem sabe o que está acontecendo por trás disso. E é exatamente isso que está acontecendo por trás, tá? De forma matemática. Não vou dizer que seja igual, tá? Mas a lógica e a matemática é muito parecido. Então a gente está aqui com o nosso triângulozinho aqui, ó, bem no meio, que foi onde a gente definiu as nossas coordenadas geométricas no vídeo anterior, ok? Bom, mas eu não quero que esse nosso player fique aqui no meio, né? Porque imagina os inimigos descendo aqui, por exemplo, e a gente aqui no meio. Fica estranho, esquisito. Eu quero que ele fique aqui embaixo. O campo da nossa visão aqui no nosso mundo 2D, ela tá 100%, tá? Ou seja, 100 de largura e 100 de altura. Beleza? Então a gente já sabe já que os objetos, se passarem acima de 100 ou abaixo de 100, eles têm que ser destruídos para não ficar ocupando memória, ocupando lixo da memória aqui no nosso jogo. E a gente sabe também que o nosso player ele não pode passar de 100, de menos 100 a mais 100, ok? No eixo X. Sendo assim, dentre dessa proporção de 100 por 100, a gente pode estar movendo ou esticando esse objeto para ele caber da forma como a gente quiser aqui dentro desse 100% da nossa tela. Nesse caso aqui, eu quero que ele venha para cá para baixo, tá? Quando ele nasça aqui no jogo, nosso joguinho. Então eu quero que ele venha aqui para baixo. Eu vou botar uns 80 pixels antes do 100, tá? Então vai ser 100 menos 20. Começando aqui de baixo, ele vai vir mais ou menos aqui para cima, tá? Como é que a gente vai fazer isso, então?
No nosso OpenGL aqui, no FreeGUT, ele tem uma função já própria para lidar com as translações de um objeto. Aqui em cima aqui abaixo do GL Push Matrix, né, o GL Push Matrix aqui, falando bem direto, a gente pode estar adicionando essa função que já vem pronta, ok? Volto a dizer, essa função que já vem pronta foi feita exclusivamente para que a gente não precisasse calcular um ponto, a distância de um ponto até um outro ponto. A gente não precisa fazer equações de segundo grau para isso, nem de terceiro, nem de primeiro, e nem cálculos de geometria espacial para determinar a translação desse objeto. Isso graças aos que criaram essa biblioteca e essas funções. Isso se tornava então na época possível de fazer para facilitar a nossa vida. Então tudo que a gente tem que fazer hoje em dia, né, claro que a gente vai facilitar também a nossa vida, mas muito gera em torno do que a gente precisa resolver, um problema que a gente precisa resolver para que a nossa vida se torne melhor no futuro, entendeu? Esse é o ponto. Então, essa função se chama GL Translate. GL Translate. Como a gente está mexendo em função de uma variável float, então a gente tem que dizer que essa translação vai acontecer de número quebrado a número quebrado. Ok? Vamos colocar um F aqui e abrir parênteses e fechar parênteses e ponto e vírgula no final. A gente precisa passar as coordenadas geométricas aqui dentro. Lembrando que esse translate faz parte de um transform. O transform, basicamente, ele vai ter os três eixos obrigatórios. Então ele vai ter o x, o y e o z. Isso é obrigatório aqui, tá? E eu acho que nas engines também são. Por isso que elas mostram lá os três eixos sempre, de qualquer forma. Beleza? Então, sabendo disso, eu não quero que ele se mova no x por enquanto, mas eu quero que ele se mova a 80 pixels para baixo do meu centro. Lembrando que o meu centro ele está no zero. E o mínimo que ele pode chegar é a menos 100 pixels. Então eu vou definir aqui como menos 80, lá na parte de baixo do y. No y negativo, ok? E como eu não tenho o z aqui, não preciso mover no z, então eu vou deixar zero no eixo z. Beleza? Feito isso, Ctrl X S para salvar. Eu quero esse mesmo nome, Enter, para confirmar, ok? E vamos executar novamente. Observem agora que ele vai lá para baixo. Ó, ele estava aqui em cima e agora ele está aqui prontinho, esperando que a gente insira agora comandos e animações para ele e teclas do teclado para que ele possa se mover para um lado e para o outro. Beleza? Como é que é feito então essa movimentação aqui dentro, já que tudo é precário? Pois é, essa movimentação normalmente era feita através do código ASCII. Se vocês procurarem aí no navegador de vocês, ou vocês vão no Google, vocês vão ver o que é a tabela ASCII. A tabela ASCII, para cada letra
tem um número referenciando aquela letra, ok? Tem um número para maiúsculo e tem um número para minúsculo. Hoje, pra gente saber dessas coisas é meio que irrelevante, né? Mas era assim que era feito antigamente. Beleza? Bom, o conteúdo desse vídeo aqui era isso, era criar então a nossa primeira classe. A gente viu agora como é que a gente começa com a nossa classe. Ok, a partir do próximo vídeo eu acho que eu vou fazer algo mais rápido. Eu vou começar a copiar e colar algumas coisas. Claro que o conteúdo desse vídeo aqui da classe player vai estar lá em arquivos no meu GitHub, na pasta chamada arquivos dentro do Linux, ok? Como referência de modelo para criar um objeto, tá? Para vocês não terem que digitar tudo na mão, como eu estou fazendo aqui, tá? Então acho que vai ficar mais simples e mais fácil. Então é só acessar o GitHub que vai estar aí embaixo, para quem tiver interesse, e copiar e colar no código, seja no NetBeans, onde vocês estejam fazendo, tá? Então com isso aí eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou e fui!